Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem todos a paz do Senhor. Quem pode, tome um assento, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz por esta abençoadíssima oportunidade que o Senhor Deus nos concedeu de estar mais uma vez, mais uma noite, dentro da casa do Senhor, para juntos adorar e exaltar o nome daquele que foi moído na cruz do Calvário. Mas Ele está vivo em nosso meio aqui esta noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que o cansaço físico é notório, mas não custa nada nós darmos o nosso melhor para o nosso Deus aqui essa noite. Em meio a um período em que muitas pessoas desejavam ou desejam estar aqui, nós somos bem-aventurados. O salmista Davi, ele escreveu dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que eu vejo o salmista Davi dizendo: eu me alegrei quando eu venci uma batalha, eu me alegrei quando eu trouxe a arca da aliança, mas eu me alegrei muito quando me convidaram para ir à casa de Deus, porque Davi, melhor que ninguém, sabia que o descanso, o repouso, a alegria, as bênçãos, os livramentos só eram dadas para ele quando ele ia até a casa do Senhor e adorava. E não é diferente em nossas vidas, irmãos. Nossa bênção, os livramentos que nós alcançamos da parte de Deus, é quando estamos também aqui dentro da casa do Senhor. Amém? Então, dê o seu melhor para Ele esta noite. Eu sei que existem muitos impedimentos que nos impedem de estar glorificando a Deus, mas existe um motivo que suplanta todos os impedimentos, e esse motivo é que Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida, e o diabo sabe disso, e por isso ele nos impede, ele coloca impedimento para não adorarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero, sem delonga, quem trouxe espada tome posse. Abra-na por caridade no livro dos Salmos. Enquanto você acha salmo, eu quero louvar a Deus com muita alegria pela vida do nosso pastor Fábio, que mais uma vez nos confia em estar por detrás deste microfone para falar da bondade de Deus, mesmo sabendo que eu não sou um bom pregador, eu não sou um pregador que nem os irmãos que nós vimos ministrar sempre aqui, como o missionário Dinei, como o evangelista Bruno, pastor Gustavo, que prega, que é uma maravilha, enfim, pastor Fábio e esses outros irmãos que pregam aqui, essas metralhadoras de Jeová, não é verdade? Eu não sou metralhador, irmãos, eu sou apenas uma espingarda de socado, lá da Bahia. Quem conhece espingarda de socado sabe do que eu estou falando, é um tiro só. E eu quero orar a Deus para não errar esse tiro aqui esta noite, amém? Você pode me ajudar? Então, amém. Lá para a nossa região, nós distribuímos rapadura. Não sei se por aqui também deve ser a mesma coisa, né? Rapadura. Eu libero rapadura, irmãos. Tem alguns pregadores que liberam mel. Rasga a colmeia, né? Mas eu, lá na minha região, não tem mel. É só rapadura. Só que o melhor é que ela é dura, mas é doce, não é verdade? Então, tudo que sair aqui esta noite, entenda-se como mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração, aqui esta noite. Amém? Bom, quem achou salmo, diga eu venci. Quem não achou, diz estou vencendo. Vai vencer. Alguém falou que está vencendo aí. Salmo está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Deu para ajudar? Salmo de número 3. Está explicado porque ninguém achou, né? Salmo de número 3. Prometo ser bem breve e não causar enfado aqui esta noite. Diz assim o Salmo de número 3, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, minha filha.
Maria Heloísa, que está ali. Louvar a Deus pela vida dos irmãos internautas que estão nos assistindo pelos seus celulares, televisões, enfim. Que a bênção que Deus vai derramar sobre nós aqui alcance eles em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmo 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos, nos queixos quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus nos deu uma boa palavra. Meus irmãos, sem dúvida, o salmista Davi, ele foi o rei que mais conseguiu tocar o coração de Deus com as suas músicas, com as suas canções que ele fazia em momentos de guerra, canção que ele fazia ou escrevia em momentos de alegria, canções que ele escrevia em momentos de tristeza, canções que ele fazia quando estava sentado na sua casa, observando a beleza da natureza criada por Deus. Sendo assim, o salmista Davi, ele escreve 74 salmos, e nenhum rei conseguiu tocar mais o coração de Deus do que o salmista Davi. Quando Davi apacentava ovelhas com idade de 12 anos, ele começa a aprender a arte de governar. Ele começa a aprender a arte de estar no meio de um rebanho e de governar aquele rebanho. Então, Davi, ele começa a analisar a sua experiência, ele começa a analisar o seu conhecimento, o conhecimento que ele já começava a adquirir com idade de 12 anos, e vale dizer que uma criança com idade de 12 anos naquela época era conhecimento nenhum visto ao conhecimento que as crianças de hoje têm. Porque naquela época não existia internet, não existia computador, não existia celular. Então era quase experiência nenhuma que uma criança poderia se adquirir. Mas Davi, ele começa a adquirir experiência com que ele convivia. Davi começa a adquirir experiência porque com idade de 12 anos ele já teve que enfrentar leão. Com idade de 12 anos ele já teve que enfrentar urso. Com idade de 12 anos ele já teve que enfrentar lobo. Então Davi, com idade de 12 anos, já começa a ser experimentado por Deus. Já começa a ser guiado por Deus para algumas tarefas. E então, com idade de 12 anos, Davi, ele decide escrever a sua primeira canção. E Davi escreve o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele estava invertendo os papéis, porque Davi, ele era pastor e ele tinha um rebanho que ele cuidava. E então ele decide inverter os papéis e ele se coloca no lugar de ovelha e coloca Deus no lugar do seu pastor. E ele começa a observar que os cuidados que ele tinha com a sua ovelha eram os cuidados que Deus tinha com ele. Eram os cuidados que Deus estava tendo com ele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Davi sabia que nada faltava para ele, para as suas ovelhas. Davi, ele sabia que ele não podia deixar nada faltar para a sua ovelha. Ele tinha um cuidado especial. E observe que no verso 2, ele diz: deita-me, faz em verdes pastos, porque Davi,
Ele, quando conduzia as suas ovelhas, ele botava as ovelhas em pastos abundantes. A sua ovelha não tinha necessidade de pães. As suas ovelhas não passavam necessidade de fome. Ele diz: deita o teu óleo sobre a minha cabeça e o teu cálice me consola. Porque Davi sabia que todos os dias pela manhã, quando ele iria sair com as ovelhas, perdão, irmãos, para sair com as ovelhas, ele era obrigado a deitar óleo sobre a cabeça das ovelhas, para que as muitas pragas do deserto não acabassem com as ovelhas, não ferisse as ovelhas e não matasse as ovelhas. Aí Davi diz: deita o teu óleo sobre a minha cabeça, porque eu sei se a minha cabeça estiver ungida, a minha vida estará protegida. Aí Davi está tentando revelar algumas verdades para nós aqui. Ele está tentando dizer que se a nossa cabeça estiver ungida pelo óleo do Espírito Santo, os maus, as pragas, as pestes que o inimigo lança sobre a nossa vida, ela não nos atinge. É por isso que o salmista que escreveu o Salmo de número 91 e o versículo de número 7, ele disse que 1000 cai ao nosso lado, 10.000 cai à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque quem tem cabeça ungida, a vida está protegida. Sabe por que o diabo não acabou com a sua história ainda? Porque a sua cabeça está ungida. Sabe por que o diabo não destruiu com o seu ministério? Porque a sua cabeça está ungida. Sabe por que o diabo não acabou com a sua família? Porque a sua cabeça está ungida. Ele te guarda, ele te livra, ele te protege, e o nome do Senhor é glorificado sobre a sua vida. Aleluia. Davi, ele começa a reinar dentro de Israel, e a primeira atitude que Davi tem quando ele começa a reinar dentro de Israel é trazer a arca da aliança de volta para Israel, é trazer a arca da aliança de volta para a casa de Deus, porque haja vista que a arca da aliança ficou um período de 20 anos fora de Israel. Quando eu falo da arca da aliança, eu estou falando do elemento mais sagrado de dentro do tabernáculo. Quando eu falo do tabernáculo, eu estou falando de uma tenda móvel criada por Moisés, ou arquitetada por Moisés, e servia para a adoração a Deus, enquanto o povo estava peregrinando pelo deserto. O tabernáculo, ele tinha 3 cômodos: átrio, santo e santíssimo. Em cada cômodo do tabernáculo havia 3 elementos de muita valia, e o último elemento do último cômodo do tabernáculo era a arca da aliança. Dentro da arca da aliança também havia 3 elementos que era de muita valia. O primeiro elemento era a vara de Arão que floresceu. O segundo elemento era as 2 tábuas de Deus ditada a Moisés, da lei de Deus ditada a Moisés. O terceiro elemento era o maná que Deus dava para o povo no deserto. Então, aquilo estando dentro da arca da aliança fazia com que a presença de Deus se manifestasse dentro do arraial, a ponto de o último capítulo do Êxodo e os 2 últimos versos dizer que quando Moisés entra no tabernáculo para inaugurar e para chamar a atenção de Deus, uma fumaça tomou conta do tabernáculo, a ponto do sumo sacerdote, a ponto de Moisés não conseguir terminar o ofício por conta da glória que desceu sobre o tabernáculo. A arca da aliança era o escudo de Israel. A arca da aliança representava a presença de Deus. A arca da aliança fazia o povo judeu ser um povo vitorioso em todas as batalhas que eles realizavam. Mas a Bíblia diz que a arca da aliança, ela está fora de Israel. Os filisteus tomaram a arca da aliança e Israel não tem mais a presença de Deus. Israel não tem mais a arca da aliança. Mas a Bíblia diz que Davi, ele quer trazer a arca da aliança, ele quer trazer a presença de Deus, ele quer atrair para dentro do seu reinado a presença de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa mensagem para fazer algumas apontações aqui, porque se existe algo que um pregador tem que ter para ser bem sucedido, é a presença de Deus.
Se tem algo que a igreja do Senhor precisa ter para ser uma igreja bem-sucedida, para ver libertações, para ver curas, para ver salvação de almas, é a presença de Deus. Sem a presença não somos nada. Sem a presença não somos ninguém. Sem a presença entramos cru e saímos pior do que entramos. Sem a presença não há um renovo espiritual de Deus na nossa vida. Mas eu louvo a Deus aqui esta noite, que aqui existe crentes que são cheios da graça, cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, crentes que estão se levantando para saquear o inferno e povoar os céus, crentes que estão se levantando com ousadia, com autoridade. É por isso que o diabo não te parou, é por isso que o diabo não acabou com o seu ministério, porque quem tem a presença tem tudo. Quem tem a presença, não, o diabo não para, o diabo não destrói, o diabo não acaba. Pode o inferno se levantar, mas quem tem a presença fica de pé. Levante a mão para cima, que eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. E só recebe quem crê, porque palavra profética só recebe quem acredita. O inimigo não vai parar a sua casa, aleluia. O inimigo não vai parar o seu ministério, meu Deus do céu. O inimigo não vai parar a sua história. Se levantaram para dizer que você não vai conseguir, se levantaram para dizer que é só um período, se levantaram para dizer que ele não fica, ela não fica, mas Deus me trouxe aqui a labada xandarábia. Tem crente recebendo isso aqui. Deus me trouxe aqui para dizer que a sua casa está blindada, a sua família está blindada, e o diabo não te para. Se você acredita, dá glória a Deus esta noite. Meu Deus do céu, Deus está falando aqui com pessoas aqui esta noite. Se levantaram para dizer que você não vai conseguir. Deus está falando aqui. Se levantaram para dizer que na sua casa não vai haver salvação. Se levantaram para... Oh, meu Deus, Deus está revelando algo forte aqui. Fizeram obra de macumbaria para parar. Mas Deus está dizendo, eu desço aqui na Filadélfia hoje. Quebro o arco. Corto a lança. Calabada, quebida, calabadara, xandarábia. E a vitória dessa igreja, a vitória desse povo, levante a mão para dar glória. É por isso que o mundo nos tem como loucos. É por isso que o mundo nos tem como doido, porque quando Deus fala, Ele garante. É por isso que o mundo não consegue entender. No meio desta crise, no meio desta prova, no meio desta dificuldade, você fica de pé, você dá glória, você joga a mão para cima, o diabo fica revoltado e o céu faz festa, porque crente vitorioso não tem motivo para estar triste, não tem motivo para se angustiar. Crente vitorioso dá glória, dá aleluia, sapateia, e o nome do Senhor é glorificado. Ei, meu irmão, não perca tempo vindo aqui ficar me olhando com a boca travada, parada, observando. Não, dá glória, dá aleluia, exalta o nome do Senhor, porque eu aprendi que enquanto você dá glória, Ele manda vitória. Enquanto você dá glória, Ele desce aqui esta noite, te enche, te cura, te liberta. Recebe cura da parte de Deus, recebe libertação da parte de Deus. Receba quem quer. Meu Deus do céu, aleluia. Deixa eu concluir, que Deus está me revelando algo muito forte aqui hoje. Aleluia. Meu Deus do céu, Davi quer trazer a arca da aliança. Ele ajunta 30
30.000 soldados. Ele consegue 30.000 soldados e vai em busca da Arca da Aliança. Só que quando ele vai em busca da Arca da Aliança, Deus para, Deus estaciona. Deus diz: Davi, está errado, não é desse jeito não, está errado. Você quer trazer a minha presença, mas você não está entendendo. Cadê? Já tem um lugar para pôr a arca? Davi diz: não tem lugar. Já tem um lugar para posicionar minha presença? Davi diz: ainda não tem um lugar. Então Deus disse: Davi, volta lá, prepara o lugar, prepara a festa e depois você volta para buscar. E a Bíblia diz que Davi vai, prepara o ambiente, prepara o lugar, tira das mãos do soldado espada, escudo e lança e coloca aí instrumentos de guerra. Instrumentos de música, de louvor. Aí Davi pega os 30.000 e volta, pega a Arca da Aliança, e quando ele está chegando nas portas de Israel, com a Arca da Aliança nas costas, aí ele escreve o Salmo de número 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo que nele habita. E para encerrar, Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, Deus forte na batalha, poderoso. Este é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. É Ele quem tem o poder, é Ele que tem o controle. Ele é o Rei da Glória para a sua vida. Ele é o Rei da Glória para a sua casa. Ele é o Rei da Glória para a sua empresa, para o seu trabalho, para as suas finanças, para essa situação. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. 13 dias depois, Davi, ele conseguiu derrotar, num único dia, ele conseguiu derrotar 2 vezes os filisteus. Em um único dia, Davi vence os filisteus 2 vezes. A Bíblia diz que os filisteus desceram pela manhã. A Bíblia diz que Davi se levantou, e pela presença de Deus e o poder sobre a vida dele, ele derrota os filisteus, quase 20.000 homens. E a Bíblia diz que os que sobraram voltaram, conseguiram mais alguns homens, alguns soldados, e à tarde eles foram contra Davi. E a Bíblia diz que à tardezinha, quando o sol já estava indo embora, Davi venceu pela segunda vez os filisteus. E aí, quando ele vence pela segunda vez, ele escreve o Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Quando os malvados e adversários se levantaram contra mim, os meus inimigos, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, porque nele eu confiarei. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ficar com medo de nada. Pode o sistema tentar nos abater, pode o mundo em que estamos vivendo tentar nos parar, podem ser que até alguns inimigos, aqueles que nós nem imaginamos que iria se levantar contra nós, se levantar, nós não temeremos, porque nos últimos dias, os únicos ou alguns dos inimigos que têm se levantado contra nós, são pessoas que nós achamos que nem iria se levantar. De onde nós menos espera, a bomba estoura. Mas Deus está dizendo aqui através de Davi: não tenha medo
dos seus inimigos. Não temas aos seus adversários. Não temas as calúnias, as fofocas, as perseguições, porque Deus está no controle. E eu não sei porquê Deus está mandando eu pegar um gancho aqui, porque eu sei que esta noite eu estou pregando para pregadores que não pregam mais. Eu sei que esta noite eu estou pregando para cantores que não cantam mais. Pararam por conta das calúnias, pararam por conta das pedradas, pararam por conta das perseguições. Aqui existem pessoas que entraram por estas portas porque talvez leu o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e veio aqui para encontrar refúgio, e veio aqui porque a alma está cansada, e veio aqui porque nem está aguentando mais andar. Aí você entra aqui por estas portas essa noite e Deus me manda liberar a palavra profética para a sua vida, porque quem te chamou, quem te escolheu, não foi aqueles que se levantaram. Deus está falando aqui, quem te chamou para esta obra não foi o pastor Fábio, não foi o missionário Heron, não foi o missionário Dinei, não. Quem te chamou para esta obra foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Quem te dá força é Deus. É por isso que às vezes você não consegue entender Deus, mas a luta é tão grande. Deus está dizendo: eu te seguro pelas mãos. Deus está dizendo: eu te coloco de pé. Deus está dizendo: o controle deste barco está nas minhas mãos. Alabadara Xandarábia, Alabasubderga da Calaxandarábia, porque se eu fosse olhar para o sistema, nem aqui eu estaria hoje, porque se eu fosse olhar para os que querem contra, nem aqui eu estava hoje. Quantas vezes eu tive que ouvir que eu não tinha capacidade, quantas vezes eu tive que ouvir que esse negócio de pregar não era para mim. Aí quando eu ouvi essas palavras, eu ia para o meu quarto, orava, falava com Deus, e Deus dizia: quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, quem te capacitou foi eu. Ei, não desista nunca, não pare jamais, porque quem te escolheu foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Você acredita nisso? Levante a sua mão se você acredita, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. E se você acredita, levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Coloque a mão lá em cima para dar glória. Sabe por quê? Porque o diabo está furioso. Enquanto você está com as mãos levantadas, o diabo está furioso. Enquanto você está dando glória, o inimigo está com raiva. Sabe por quê? Porque ele sabe que cada glória chega aos céus e Deus fica de pé para descer aqui essa noite. Cada glória que você dá, ele responde. Cada glória que você dá, o inimigo perde mais uma. Então aproveita, junta as lutas em um só glória e manda a glória para cima, porque ele vai mandar a glória sobre a sua vida esta noite. Deixa eu ver quem acredita nisso. Eu gosto de pregar para quem recebe palavra. Eu gosto de pregar para quem está entendendo. Eu gosto de pregar para crente que acredita que o sobrenatural de Deus está por vir. Quem é? Quem acredita nisso? Tem gente acreditando nisso aqui. Tem crente recebendo essa palavra aqui. Meu Deus do céu. Por que parar? Deus me manda perguntar: por que parar? Se a melhor solução não é essa. Meu Deus do céu. Aleluia. Meu Deus do céu. Ei. Há uns 15 dias atrás, eu disse que a mensagem seria rápida. Há uns 15 dias ou mais que isso, eu sentei para estudar
e não consegui estudar porque eu fui surpreendido por uma pergunta e eu não tive resposta. Eu não tive resposta. Deus me disse: qual é a maior inimiga do homem? E eu não tive resposta. Porque tem pessoas que dizem que a pior inimiga do homem somos nós mesmos, não é isso? Mas eu entendi que não é isso. Eu não sei por que Deus está mudando aqui. Porque hoje eu saí até mais cedo do trabalho para estudar uma mensagem e Deus está mandando eu desviar. Porque tem uma pessoa aqui, tem pessoas aqui que precisam ouvir algumas verdades aqui esta noite. Qual é a pior inimiga do homem? Será que somos nós mesmos? Será que a pior inimiga do homem é quem está ao nosso redor? Não. Sabe qual é a pior inimiga do homem? Depois de quase 1 hora lutando, buscando resposta, Deus me disse: meu filho, a pior inimiga do homem é o tempo. Quer uma prova? Quantos aqui tiveram a oportunidade de abraçar e não abraçaram e no outro dia não puderam mais abraçar? Quantas pessoas aqui? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de pedir desculpas, não pediram, deixaram para o outro dia e no outro dia não puderam mais? O tempo é a pior inimiga do homem. Porque o que você pode fazer agora, talvez você não consiga fazer mais amanhã. E Deus está dizendo: o tempo é agora. Alabadara Xandarábia da Calassuri Bidéria. Ei, preste atenção nisso aqui. Eu prego desde os 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade quando peguei um microfone como esse pela primeira vez para pregar a palavra. Hoje, já nos altos dos meus 20 anos, eu posso dizer com toda certeza: o tempo é a pior inimiga do homem. Meu Deus do céu. Tem um mistério forte aqui. Tem um negócio muito forte aqui para ser entregue. Presta atenção nisso aqui. Nesses 6 anos de ministério, eu já passei por muitas coisas que eu não queria ter passado. Eu tinha 15 anos de idade quando eu tive que entrar em uma delegacia de polícia para se explicar. Para se explicar de algo que eu não fiz. E sabe qual é o pior disso? É você ser injustiçado. É você não estar perto de pessoas que tenham sabedoria para conduzir a situação. E você tem que enfrentar certas coisas. Você perguntar: cadê Deus? Cadê o Deus que nos justifica? Cadê o Deus que está conosco no momento de aflições? E simplesmente você não ouvir nada da boca de Deus. Está entendendo o mistério? E Deus dizer: espere mais um pouco. Ainda não é o meu tempo. Salomão disse que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu estou querendo desviar aqui a atenção, mas Deus está mandando eu falar algo aqui. Deus está dando livramento a uma pessoa aqui esta noite. Deus está dando livramento de morte a uma pessoa aqui esta noite.
Alabadara Xandarábia. Ébia saio derga da calassuri biderga. Ei, o tempo é hoje. O tempo é agora. Ou amanhã pode ser tarde demais. Meu Deus do céu. Deixa eu concluir a mensagem rapidinho. Eu prometo que vou tomar um assento, mas eu tenho certeza que algo vai acontecer aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu não desviei o assunto à toa. Presta atenção, deixa eu só concluir, porque eu não posso ficar sem concluir. O capítulo ou o salmo de número 3 que nós lemos é um salmo de Davi. E como eu disse, nem todos os salmos que Davi escreveu foram em momentos alegres. O salmo de número 3 que Davi escreveu, Davi estava fugindo do seu filho Absalão. A Bíblia diz que Absalão, ele tentou matar Davi. Ele tentou tomar o trono de Davi. Ele tentou tomar o lugar de Davi. Ele tentou sentar no lugar que não era seu. Ele tentou roubar o que não era seu. Aí a Bíblia diz que Davi, ele foge de Absalão, porque ele sabia que o povo que estava com Absalão era maior que o povo que estava com ele. Então ele foge, então ele se afasta, e a Bíblia diz que uma perseguição começa a acontecer. Para concluir a mensagem, a Bíblia diz que Absalão, ele fica sabendo da notícia que o exército de Davi venceu o exército dele. A Bíblia diz que ele monta em seu cavalo e ele tenta fugir para não ser morto. A Bíblia diz que os seus cabelos, ao animal passar por debaixo de uma árvore, os cabelos de Absalão ficaram presos e ele ficou espendurado sobre aquela árvore. Aí a Bíblia diz que Joabe vem e mata Absalão, corta o seu pescoço, e a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado. Mas quando Davi fica sabendo dessa notícia, ele se entristece, o seu coração fica triste, porque Absalão era seu filho, Absalão era sangue do seu sangue, Absalão fazia parte da sua família. Ele se entristece, ele fica abatido, Davi fica amargurado. Aí quando Davi está deitado numa Anaim, que é 2 acampamentos, a Bíblia diz que Davi, ele começa a cantar essa canção, ele começa a cantar esse salmo, e observe que mais embaixo ele vai dizer assim, ó: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, porque o meu Deus me sustentou, porque o Senhor dos exércitos me sustentou. Davi sabia muito bem que o que tinha sustentado ele não foi o seu exército, não foi. Davi sabia que o que tinha sustentado ele não foi as suas especiarias na arte da guerra, não foi. Davi sabia que o que tinha sustentado ele não foi os muitos troféus levantados de glória, também não foi. Davi sabia que o que tinha lhe sustentado não foram os levitas que estavam ao seu redor com instrumentos de músicas, não foi. Davi sabia que o que tinha sustentado ele não foi o seu pai, não foi a sua mãe que oravam por ele, também não foi. Davi sabia que o que sustentou ele não foram seus irmãos, que 4 deles faziam parte dos 31 valentes de Davi. Ele sabia que não foi, mas Davi gritou em alto e bom som: eu me deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu quero concluir agora: ei, quem te sustenta é o Senhor, quem te guarda é o Senhor, quem te livra é o Senhor, quem te dá força é o Senhor, quem te guarda é o Senhor, quem livra a sua casa é o Senhor, quem livra a sua família é o Senhor, quem livra a sua despensa é o Senhor, quem livra a sua família dos males, das pestes, das guerras, dos levantes é o Senhor. É por isso que muitos não
entende. É por isso que muitos ficam confundidos, porque quem te guarda é o Senhor. Ei, meu irmão, eu estou tentando te fazer saber algumas verdades aqui. Sabe por que você não parou? Porque quem te guarda é o Senhor. Sabe por que você não desistiu? Porque quem te guarda é o Senhor. Sabe por que aquela pessoa não consegue ficar feliz com a sua vitória? Porque quem está contigo é maior do que o que está com ele. Quem está na sua casa é maior. Quem está na sua família é maior. Quem está contigo é maior. É por isso que às vezes nem você entende, porque Deus é maior. Deus é maior que as lutas. Deus é maior que a crise. Deus é maior que as tribulações. Deus é maior que as turbulências. Deus é maior que o naufrágio que você pensa que está para acontecer. Deus é maior que tudo. Deus é maior que todos. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te sustenta, e é Ele quem te dá a vitória esta noite, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, já vou entregar o microfone. Sabe por que quem te sustenta é Deus? Porque o mundo não tem a força que o nosso Deus tem. Porque o mundo aí fora não consegue ter a força de te guardar como o nosso Deus tem. Aparentemente parece ser bom, aparentemente parece ser legal, mas o final é morte. Aparentemente nós conseguimos tudo, mas o final dessa história todos nós sabemos. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele faz de tudo para tentar nos parar. Eu sei que a mensagem que eu ministrei aqui esta noite talvez não foi uma mensagem que você esperava, e quer saber de uma, nem eu esperava por isso aqui. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele desvia o foco para salvar vidas. Ele desvia a atenção para salvar vidas, porque talvez existem pessoas do outro lado que precisam ouvir essa palavra. Talvez possa ser que não tem ninguém aqui dentro hoje que precisa ouvir isso aqui, mas eu sei que esse culto aqui está sendo transmitido, e cultos como esse que está sendo transmitido pode chegar a todo o mundo pela força da internet. E por incrível que pareça, uma certa feita eu ministrava em uma live no meu Facebook, e Deus mandou eu liberar palavras de cura e de libertação, e com 15 dias depois eu recebi uma mensagem que me surpreendeu, de uma mulher que foi curada de um câncer. Uma mulher que tinha sido curada de um câncer através do poder da palavra, através do poder da ministração. Então a nossa mensagem aqui, ela tem força de alcançar os 4 cantos do mundo. E eu preciso liberar uma palavra profética aqui. O diabo não vai parar com a sua vida. O diabo não vai parar com o seu ministério. O diabo não vai acabar a sua história. Você foi chamado para ser vencedor. Você foi chamado para ser vencedora. Talvez o mundo olhe para você e não dá nada. Talvez o mundo olhe para você e não acredita no que Deus pode fazer na sua vida. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer: ei, talvez você não está entendendo, mas eu quero dizer para você que a pior inimiga do homem é o tempo. E o tempo de Deus para a sua vida é hoje. O tempo de Deus para a sua vida é agora. O tempo de Deus para a sua vida é nesse exato momento. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer balançar as estruturas da sua emoção. Porque enquanto eu ministro, pessoas que estão depressivas agora estão me escutando, e Deus está dizendo: não é o ponto final. Essa tristeza não é o cabo da sua vida. Essa tristeza não é o ponto final da sua história. Eu quero repreender todo o espírito
espírito de depressão agora. Abandona essa vida, abandona essa pessoa agora, e que você seja liberta, seja purificada, seja transformada pelo poder da palavra de Deus. E Deus está me dizendo que enquanto eu ministro, daqui a poucos dias teremos o testemunho de alguém aqui, porque Deus está dizendo: eu fiz isso aqui tudo, eu desvirtuei algumas mentes aqui para salvar uma pessoa que estava com pensamento suicida, e Deus está dizendo: eu te liberto agora. Alabadara xerebidori kelbia da calachandarábia ebequete bederia dara súria. Deus vai mudar vidas aqui, Deus vai transformar histórias aqui, hein, meu irmão? Leva isso para sua casa essa noite. O tempo de Deus para sua vida é agora. O tempo de Deus para sua história é agora. 2020 aparentemente foi um ano de nada, aparentemente foi um ano de muitas perdas, aparentemente foi um ano que nem conquistamos, mas Deus está dizendo que 2020 ainda não acabou. O tempo da mudança de Deus para a sua vida é em 2020. Deus vai soprar o seu nome, Deus vai mudar a sua história, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai alargar tendas aqui, Deus vai crescer empresas aqui, Deus vai crescer negócios aqui, Deus vai crescer famílias aqui. Deus está dizendo que 2020 foi o ano que você perdeu, mas ainda não acabou. Isaías capítulo de número 6, ele diz: e no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que ele estava querendo dizer? No ano em que eu perdi o meu primo, no ano em que acabou, no ano em que minha casa perdeu, no ano em que minha casa estava de luto, eu vi o Senhor dos exércitos. No ano em que tudo parecia estar acabado, eu vi o Senhor dos exércitos. E Deus está dizendo: no ano em que aparentemente está sendo ponto final para a sua vida, Deus vai transformar a sua história em nome de Jesus. Quem recebe isso aqui? Quem recebe isso aqui? Tem pessoas aqui que planejaram 2019 todinho, e quando chegou 2020 a pandemia acabou com tudo. Deus está dizendo: o ano ainda não acabou. Eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Isso aqui é só para quem crê, irmãos, porque quem não crê não acredita, fica parado me olhando, não entendendo nada. Mas quem crê dá glória, quem crê dá aleluia. 2020 Deus vai transformar a história de muitas pessoas aqui essa noite. 2020 Deus vai transformar muitas vidas essa noite. No ano em que eu pensei que meu ministério iria acabar, no ano em que eu pensei que eu não atenderia mais nenhuma agenda, não iria atender mais nenhuma agenda na minha cidade ou na minha região, foi o ano em que Deus soprou o meu nome. Foi um ano em que Deus mudou a minha história. E Deus está dizendo: no ano em que aparentemente está sendo um ano de perdas, no ano em que aparentemente está sendo um ano de miséria, de desgraça, de catástrofes, Deus está dizendo: no meio disso tudo, eu vou exaltar a sua vida, eu vou exaltar a sua história. Sabe por quê? Eu estou querendo terminar, mas Deus está me impulsionando a dizer algo aqui essa noite. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não estão acreditando em você. Deus está dizendo aqui: muitas pessoas estão torcendo para o seu fracasso. Você sabia disso? Você sabia que todos os dias tem pessoas que te observam? Você sabia que todos os dias tem pessoas que vão lá para ver como está, para ver se está fracassando, se está caindo? Deus está dizendo: eu vou surpreender muitas pessoas. Ei, presta atenção nisso aqui. Eu já vou tomar um assento. Deus me trouxe aqui para Petrolina, e Deus está me surpreendendo de maneira ímpar, de maneira
Natal, Deus ele provê. E eu sei que tem mais de Deus para a minha vida. E para você que está achando que não tem mais solução, deixa eu te contar um segredo. Existe um segredo para a solução de Deus para a sua vida. Só existe um segredo para a solução de Deus para a sua vida. O segredo é a oração. O segredo é a oração. Não existe vitória para quem não ora. E pode ter certeza, Deus vai transformar vidas aqui por conta do poder da oração. Deus vai mudar status aqui por conta do poder da oração. Eu quero encerrar aqui esta noite. Eu quero encerrar aqui essa noite. Eu sei que muitas pessoas não entenderam nada. Mas escreve o que eu vou dizer aqui agora. Em poucos dias, nós vamos ter um testemunho aqui nesta igreja. Sabe por quê? Porque Deus não é homem que imita e nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai mudar histórias de vida de pessoas aqui essa noite. Para encerrar, se você ler Juízes capítulo de número 11, Jefté, ele foi mandado embora da sua casa, foi expulso pelos seus irmãos. Mas alguns anos depois, os irmãos foram lá e chamaram ele para ser soldados, para ser o general da batalha. Deus transformou a vida de Jefté. E Deus está dizendo que tem pessoas aqui que foram mandados embora. Está entendendo? Tem pessoas aqui que foram expulsos. E Deus está dizendo: eu vou transformar a sua vida, eu vou te exaltar, eu vou mudar a sua história. Porque eu sou o Deus que cuido, eu sou o Deus que transformo, eu sou o Deus que liberto, eu sou o Deus que dou vida àquilo que não tem vida. Nem que Ele tenha que transformar, mudar com a nação inteira, mas o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Você acredita nisso? Então eu quero encerrar aqui, porque se eu falar já vai virar enfado e canseira. Eu quero encerrar só te fazendo entender que o tempo de Deus para a sua vida é agora. Não deixe para amanhã, que pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã, porque o relógio não espera. É tudo calculado. Deus vai mudar a sua história agora. E quem está recebendo essa mensagem aqui está entendendo. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Deus abençoe e que o Espírito Santo fale mais forte.